Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. Te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que nos ouvem, pelas pessoas que nos veem. Também pedimos, Senhor, a Tua graça sobre a nossa vida, a minha vida, a vida do Rony, a vida do Diego, Senhor. Que possamos ser canais de bênção, ó Pai, para essas pessoas, ó Deus, que ouvem acerca da Tua palavra e daquilo que Tu nos prepara, dos bens e dos dons que nos oferece aqui na Tua igreja. Pai, pedimos a Ti, Senhor, mais uma vez esta bênção, para que as pessoas recebam, ó Pai querido, luz de Ti e saibam, Senhor Jesus, que Tu as ama, ó Pai, ensinando-as como podem se aperfeiçoar até o grande dia da Tua vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma vez nesta festa que é o ensino da palavra do Senhor, para falar sobre as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical de 2021, no segundo trimestre, agora falando sobre a lição 8. Estamos aí caminhando para o terço final desta lição, que fala dos dons ministeriais, dons espirituais e dos dons ministeriais. Meus queridos, nesta lição falaremos sobre o ministério do evangelista, e o texto áureo vai afirmar de forma categórica acerca desse ministério, indicado pelo apóstolo Paulo na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática vai dizer o seguinte: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Bonito isso, né? A leitura bíblica em classe está em dois textos que falam acerca da importância desse ministério. Atos capítulo 8, versículos 26 até 35 e Efésios capítulo 4, versículo 11. Para introduzir este tema e falar sobre este ministério tão importante, já trago a vocês meu amigo pastor Diego. Tudo bem, Júnior? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Alegria estarmos juntos outra vez para falarmos a lição de número 8 acerca deste importante dom ministerial, a saber, o evangelista. Nós temos aqui, irmãos, de antemão, considero inclusive um fator introdutório, uma observação que se dá no texto áureo com relação a algumas colocações verbais citadas pelo apóstolo Paulo a seu filho na fé Timóteo. Observe os verbos ser, sofrer, fazer e cumprir. Paulo está dizendo: ser sóbrio, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Observe quão sério estas colocações e pontuações feitas por Paulo a Timóteo. E elas se assemelham e nos contemplam no contexto diário. A introdução há um elemento interessante para se destacar que se dá com relação ao Senhor Jesus, considerando este ministério e, consequentemente, a forma como as páginas neotestamentárias o enxergam. Isso vai começar a ser percebido no tópico inicial, que fala exatamente sobre o envio dos 70, a partir da referência de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 20. No primeiro momento, a premissa são poucos os que anunciam o Evangelho, a partir de um texto sacro de quando o Senhor Jesus dissera que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Após Jesus constituir o seu colégio apostólico por aqueles 12 discípulos, ele então comissiona outros 70 sujeitos, que em pares vão evangelizar as cidades. O que impressiona, num primeiro momento, é o fato do pastor Elinaldo destacar algo importante de ser compartilhado com vocês. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram os que se utilizaram da seara em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem.
A partir desta fala do pastor Renovato, corroborando com essa observação, consideramos que exista uma exceção que se tornara profissional do púlpito, que se utiliza da palavra, que se utiliza das referências bíblicas, que se utiliza de um auditório cristão, que constrói uma exposição mais pelo viés do profissionalismo do que exatamente da espiritualidade. Aliás, estes profissionais do púlpito cobram cachês abusivos e alegam viverem da fé. É no mínimo contraditório, paradoxal. Aliás, a você, professor, aluno, nós, enquanto sujeitos, estudantes da Bíblia Sagrada, precisamos ter esse cuidado, essa cautela com relação a esse tipo de comportamento. A palavra de Deus não pode ser vendida, negociada, ela é dada de graça, guardadas as proporções com relação ao custeio, manutenção de um sujeito que vem de um determinado lugar para entregar uma mensagem em uma igreja. É óbvio que ele precisa de cuidado, ele precisa do sustento para a sua família, mas o diálogo aqui é com relação àquilo que é exorbitante. Num segundo momento, o autor provoca com a sua declaração titular, enviados para o meio de lobos, a partir de uma das definições construídas também pelos evangelhos. A partir delas, nós podemos recortar algumas exposições feitas pelo autor do material, que diz o seguinte: nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da Igreja. Essa observação precisa de uma ressalva com relação à explosão demográfica. Década de 70 para cá, considerando aí em torno dos últimos 50 anos, só no Brasil nós tivemos um aumento altíssimo de nascimento e de explosão com relação à habitação nacional. Isso também deve ser levado em consideração em caráter global, mundial. Entretanto, guardadas as devidas proporções, cabe lembrar que 1 a cada 3 pessoas no mundo que professam uma fé, uma delas perdem a vida por serem cristãs. O verdadeiro evangelista, vai assegurar o pastor Renovato, enfrentará muitas perseguições, em especial em países dominados por religiões anticristãs. Esse enfrentamento se dá em caráter global, mas afunila-se especialmente nas regiões onde nós temos um enfrentamento maior, como aquela outrora citada na janela 10x40, que abarca países da região africana e da Ásia. Países estes que têm desafios socioeconômicos e que dispõem majoritariamente de uma fé muçulmana, hinduísta, budista, e estes, por conseguinte, perseguem os cristãos que professam a fé em Jesus. Esse tipo de ministério de evangelista, nessas camadas, sofrem uma perseguição mais árdua, mais ferrenha, mais estreita. Não que no nosso caso não soframos, mas temos parâmetros constitucionais que nos dão liberdade de expressão aqui na nossa nação e que, por mais que soframos perseguições, estas não podem se equivaler às outras que acabei de mencionar. Por fim, o ponto final do tópico inicial fala sobre os sinais e as maravilhas que confirmam a palavra. Você deve se recordar desse episódio onde houve a comissão dos 70 para a evangelização e a devolutiva deles foi dizer a Jesus: olha, em teu nome os demônios nos sujeitam. E o histórico geral vai dizer que eles tinham poder sobre os enfermos e, por conseguinte, sobre os demônios. Oravam, pessoas eram curadas e demônios eram expelidos. Diante disso, percebe-se que Deus lhes delegara uma autoridade que também havia dado ao colégio apostólico. Entretanto, o Senhor Jesus vai construir com eles uma motivação
primordial e essencial que supera a alegria dos milagres e a alegria dos feitos. Nas entrelinhas, Jesus vai dizer que a alegria no Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. Com esse diálogo ou discurso, Jesus não minimiza nem desconstrói os feitos daqueles sujeitos comissionados. Ele não retira o valor evangelístico, mas evidencia qual é a sua real e primária motivação. Lembrando de um discurso escatológico construído por Jesus, que naquele dia alguns dirão: em teu nome expulsei, em teu nome curei. E a resposta é clara: apartai-vos, porque nunca vos conheci. Observe que para Deus, portanto, é muito mais relevante que você tenha o seu nome escrito nos céus do que usufrua na terra de milagres e grandes feitos. Após esse discurso, irmãos, nós vamos para o tópico de número 2. E o tópico de número 2, que vai ser comentado pelo meu amigo Júnior Santiago, vai falar sobre a grande comissão. E aí, Júnior, o que nós temos para compartilhar com os nossos irmãos? Obrigado, Diego. Meus irmãos, no tópico 2 falaremos sobre a grande comissão. Este texto emblemático, áureo de Mateus capítulo 28, que vai falar sobre o chamamento, o apelo de Jesus, a ordem, eu diria, de Jesus, relacionado ao ministério evangelístico. E aí, quem tem olhado esta lição falando sobre o ministério de evangelista, pode pensar, não, existe um dom específico, um ministério específico para evangelista, não é minha obrigação evangelizar. Não, a grande comissão nos traz de forma categórica o apelo, ordem, o desejo de Cristo de que nós evangelizemos todas as nações. O chamamento aqui é global, é universal, é a todos. Todos devemos evangelizar. Quando Cristo comissiona os seus discípulos, ele manda-os a todas as nações, chamando todos para este evangelho da vida. Lembremos que quando Cristo faz isso, principalmente ressaltado ali em Atos dos Apóstolos, pelo médico Lucas, médico e historiador, a palavra, o verbo martúrio ou martírio, de onde vem a palavra martírio, mártir, é testemunhar até dar a sua própria vida, é literalmente ir até as últimas consequências. Este é o chamamento da grande comissão, ir até o fim para anunciar as boas novas do Evangelho. E se todos os discípulos de Cristo levaram isto ao pé da letra, mas principalmente um dos mais emblemáticos é o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, citado aqui pelo pastor Renovato, ele mostra como Paulo adotou essa ideia de chamamento como obrigação, como ordem de Cristo e o levou como estilo de vida, realmente adotando isso para a sua própria vida. Permita-me ler aqui o que Paulo escreve no versículo 16 na carta de 1 Coríntios. Porque embora eu pregue o evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ouviu bem? Ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo adota como estilo de vida, como obrigação, levar a palavra do Senhor de forma entregue, abnegada. Apesar de ser um doutor da lei, um doutor do evangelho, um doutor da graça, apesar de ministrar como mestre na obra do Senhor, apesar de ser um apóstolo de Cristo, ele também exercia a função de evangelista como um estilo de vida, como uma necessidade, mostrando às outras pessoas, que as pessoas visualizassem Cristo nele, através da sua pregação, do seu ensino, da sua própria vida. Esta é a chama da grande comissão, de nós mostrarmos a todos, indistintamente, quem é Jesus. E aí, nesse segundo momento,
o pastor Renovato vai dividir o público do mundo em duas categorias diferentes. Utilizando o texto de Marcos, capítulo 16, finalzinho de Marcos, ele vai mostrar que o mundo se divide entre aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que estão salvos e aqueles que estão condenados pela palavra do Senhor. É importante observar, meus irmãos, que tudo que sabemos, basicamente 70% daquilo que ouvimos falar acerca do inferno, vem da boca do próprio Jesus. Portanto, o texto de Marcos aqui, mostrando que aquele que crer será salvo e o que não crer será condenado, nos mostra como tudo isso se divide. E crer aqui deve ser ressaltado. Não é simplesmente saber que Deus existe. Não é dizer, creio em Deus, como a gente ouve muito falar. Porque crer no sentido de saber que Deus existe, até os demônios sabem. E ter a fé dos demônios não te leva para o céu. A palavra crer aqui tem um sentido muito mais amplo, que é o de viver esta palavra. Então quem crê, quem vive, quem realmente é chamado e vive Cristo, vive por Cristo, este sim testemunha Cristo e é salvo. Aquele que não crer já está condenado. Essa divisão entre duas categorias, entre dois grupos, é um chamamento também universal. Ou seja, você vai ter a oportunidade de escolher entre crer e o que não crer, mas seu destino é definido a partir daí. E não há nenhuma outra subcategoria. Paulo aqui, utilizando o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, vai mostrar que esta grande comissão é para todos, quer judeu, quer grego, quer homem, quer mulher, quer escravo, quer livre. Ou seja, como o pastor Renovato diz, não há nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica para esse chamamento, para esse evangelho pregado. Toda a humanidade ela é chamada para o evangelho, porque somos todos carentes, colocados debaixo de pecado para também ser alvo da graça, ser alcançados por esta graça de modo indistinto. Todos têm oportunidade de ouvir o evangelho e de decidir crer em seu coração e seguir a Cristo. Paulo foi talvez a pessoa que mais evangelizou no mundo antigo. Ele foi um grande propagador deste evangelho, um grande evangelista. Ele percorreu, só para um dado interessante, cerca de 13.700 quilômetros a pé e 11.000 quilômetros por mar, ou seja, 24.750 quilômetros em pouco menos de 2 anos de viagem, ou seja, 663 dias de viagem. Paulo propagou isto porque encarou com seriedade esta grande comissão que nós enfatizamos aqui. Todos nós devemos levar a sério isso. Isso é um estilo de vida. Além de um ministério e um dom dado à igreja para aperfeiçoamento e para crescimento, também um estilo e uma ordem do próprio Jesus para conosco. E reflete o tanto que nós cremos ou não cremos em sua palavra. Pois aquele que crê, obedece a palavra do Senhor. E aquele que não crê, não vai obedecer, não vai evangelizar, não vai fazer nada. É aí que entra a questão da grande comissão hoje. Nós temos uma gama de países, de pessoas, quem sabe até seu vizinho. Apenas cerca de um terço da população mundial se denomina cristã. E isso estamos falando de todas as nuances e subdivisões da cristandade. Ainda temos uma grande seara madura e são poucos os ceifeiros. O Diego já disse sobre isso. São poucos os ceifeiros. Cristo nos lembra que nós devemos orar a Deus para que nos prepare ceifeiros para esta seara. Lembre-se que Cristo, quando disse isso aos seus discípulos, logo em seguida os comissiona. Portanto, após apresentar a seara e pedir aos discípulos que orassem para que Deus enviasse ceifeiros, Cristo comissiona os próprios discípulos que estavam orando para serem os ceifeiros. Ora, Cristo está fazendo isso de novo através da sua palavra, para mim e para você. Nós devemos orar, sim, mas devemos ir
também. É este o propósito de fazer missão, de ouvir essa pregação, essa palavra. Nós temos Holanda, Inglaterra, Europa, que já está passando por uma outra fase, a chamada pós-cristã, ou seja, minimizando a força do discipulado, a força do chamamento de Cristo, a força da palavra de Deus. Mais de 1.500 templos fecharam na Europa já. A Pew Research informa que o número de muçulmanos aumenta enquanto o de cristãos diminui. Nos Estados Unidos, também por uma pesquisa da Pew, 64% são evangélicos, 20% são católicos, ou seja, quase 85% da população. Mas uma onda de ecumenismo, diálogo interreligioso, multirreligioso e, eu diria, o uso indiscriminado da palavra tolerância tem sido utilizada para minimizar a força deste evangelho. C.S. Lewis disse uma frase muito importante no Cristianismo Puro e Simples. E eu gosto muito dessa referência assim. O cristianismo, ou ele tem toda a importância, ou ele não tem nenhuma importância. O que ele não pode ter, o que ele não pode ser, é de moderada importância. Porque quando nós minimizamos a força deste chamamento e colocamos relativização nisso, passamos a não obedecer à grande comissão. Passamos a ser mornos, proclamando um Cristo que não é propagado pelas Escrituras, mas que é falsificado, sendo criado à nossa imagem e semelhança. Ao contrário, somos chamados. Os cristãos de Antioquia foram chamados de cristãos por parecerem-se com Cristo, obedecendo a esta grande comissão. Por isso, obedeça e ao viver o Evangelho, viva o Evangelho, não uma imagem que você criou acerca do Evangelho. E proclame a Cristo com palavras, com vida e até mesmo levando isso às últimas consequências. Ou seja, entregando-se por completo, assim como Cristo se entregou por você também por completo. E é isso, Diego. Este tópico se encerra aqui e vamos falar sobre o dom ministerial do evangelista, ligando todos esses pontos. Né, Diego? É isso, Júnior. Tópico de número 3 fala exatamente sobre o dom ministerial de evangelista. Aqui nós vamos dialogar sobre um tripé: conceito, papel e finalidade. Com relação ao conceito, você vai encontrar na própria revista algumas definições oriundas do grego, outras até do latim, e vão trazer definições sobre o que é o evangelista como um sujeito que transmite boas novas. Há poucas referências na Bíblia acerca deste dom ministerial. Não há tantas quantas outros dos quais já estudamos e estudaremos. Entretanto, isso não o torna inferior. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 5, vai dizer que não há superior no reino de Deus. Então, existe um viés igualitário quando o assunto é ministério. Todos têm a sua importância no reino de Deus e no corpo de Cristo. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o Evangelho. Portanto, acredito que dei spoiler no tópico 1 com relação a isso. O evangelista é uma figura itinerante. Ele se assemelha muito com esse perfil de ministério. No ponto seguinte, que fala exatamente sobre o papel do evangelista, nós perceberemos aqui uma fala crucial feita por Renovato. Ele diz o seguinte: um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do Evangelho. Então perceba que o sujeito que está envolto de uma espiritualidade, que tem uma vida devota, que é piedoso e que exerce esse ministério, a partir da pregação do Evangelho, por mais que esta pregação seja por um viés exortativo, severa, ela, por certo, causará quebrantamento na liderança e, respectivamente, na igreja.
porque estes grupos a qual citei saberão que o sujeito que fala é um sujeito que expõe algo de Deus para aquela comunidade. Diferentemente acontece quando este mesmo sujeito faz uso deste auditório, de uma ministração, de uma pregação, mas está absolutamente na carne. Ele não está no espírito. Mas, Diego, isso é possível? É possível. Seria bom que não fosse, mas é possível que isso ocorra. Aliás, quando acontece, possivelmente você verá alguns clichês sendo utilizados no intuito de movimentar a massa presente. Tá? Alguns, inclusive, agridem, ofendem o auditório, principalmente em movimentos pentecostais, dando ao auditório adjetivos pejorativos, porque aparentemente eles não correspondem com o que está sendo ministrado. E na realidade, a correspondência não se dá, não porque a igreja não esteja compreendendo o que está sendo dito, porque na realidade é o Espírito Santo que é quem movimenta tudo, quem gera tudo, quem causa impacto, quem quebranta, quem muda, quem transforma. E quando esse tipo de comportamento se manifesta, fica evidente, principalmente em movimentos pentecostais, que esse pseudo-evangelista está tendo a igreja, ou glória, ou aleluia, ou a manifestação de uma língua estranha como termômetro da sua mensagem. Ao invés de se preocupar em pregá-la, ele está preocupado com a devolutiva, com o feedback. O Charles Swindoll, no título Jesus, ele vai chamar esse tipo de público, esse tipo de conduta de rapina. É um tipo de perfil totalmente contraditório. Ele está fora daquilo que a Bíblia Sagrada afirma e dispõe sobre o ministério de evangelista. Falando sobre esse tipo de comportamento, dá para a gente então trazer à tona um fator histórico de sujeitos que manifestaram este papel. Eu me lembro, por exemplo, do século XVIII, que na Inglaterra foi o ápice do avivamento. O Júnior já comentou dessa fase pós-cristã, mas esta fase cristã, enfaticamente, do século XVIII, ela manifestou nomes como John Wesley, né? Charles Wesley, que compôs diversos hinos. Alguém aí se arrisca em dizer em 5.000 composições. Não sei se isso é um exagero ou não, mas há registros com relação a isso. A figura de George Whitefield, que vai inclusive influenciar não só na Inglaterra, mas a América do Norte, e um nome salta aos meus olhos. Ele não tem tanta referência quanto estes que mencionei, mas um jornalista anglicano chamado Robert Raikes, que vai fundar a chamada Sunday School, que hoje nós chamamos de escola dominical, e que faz um papel evangelístico fora de sério, porque ele percebe que havia crianças trabalhando em fábricas, mas que no final de semana estavam perambulando pelas ruas, e ele vai abrigar essas crianças ensinando gramática e religião. E isso é um papel evangelístico sensacional. Aliás, hoje nós temos resquícios desse movimento. Claro que por um viés quase que especialmente religioso, por isso escola bíblica dominical, mas são resquícios oriundos destes homens que incendiaram a Inglaterra e outras partes do mundo com a pregação do Evangelho. Além de falar, portanto, do conceito e do papel, nós chegamos, portanto, à ideia da finalidade do ministério de evangelista. E aqui, irmãos, no segundo parágrafo desse trecho, o evangelista deve também, assegura o pastor Elinaldo, ser sensível à voz do Espírito Santo. E ele vai rememorar um fato relevante, que é o exemplo de Filipe, né? E dizer que o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões ou para falar única e exclusivamente a uma pessoa. Vocês devem se recordar do episódio que se deu no livro histórico de Atos, onde nós temos o Felipe pregando o Evangelho e, consequentemente, o batismo do eunuco, que indaga Filipe se havia ali algum impedimento para que aquele ato se manifestasse. Em relação a isso, já considerando a
pregação no caráter pessoal e a pregação no caráter coletivo, que isso de fato precisa ser levado em consideração, eu preciso recortar e aplicar aqui esse momento específico da vida de Filipe, que eu não posso tornar uma regra, não posso enxergar isso como uma doutrina e fazer disso um fator absoluto. Em vias de fato, a nossa igreja, que é uma igreja séria, uma igreja centenária, que preza pela pregação do Evangelho, ela integra o sujeito na membresia a partir do batismo em águas. Mas em tese, esse batismo é previamente seguido de um discipulado, onde o sujeito vai aprender primazias, valores, princípios, tanto da Bíblia Sagrada quanto da referida instituição. Haja vista que ele vai assumir um compromisso com Deus e com a igreja. Porém, eu não posso ser tão cético ao ponto de dizer a vocês que casos como este de Filipe não ocorram. É possível que isso aconteça, do qual o pastor, a liderança, percebe a seriedade do sujeito ali, talvez em pouquíssimo tempo, e este mesmo sujeito ainda não passara por um processo de discipulado, mas manifesta o desejo de descer nas águas batismais. A sensibilidade pastoral atende o pedido e há alguns casos, acredito que já comentei isso em outro momento, de pessoas que assim o fizeram, estes pastores assim reagiram e por conseguinte, dias depois, essa pessoa partiu para o Senhor. Então existe a questão da sensibilidade. No entanto, cabe lembrar que o critério normal instituído nas Assembleias de Deus é que o sujeito aceita ou é aceitado por Cristo, passa pelo processo do discipulado e se integra pelo viés do batismo nessa instituição. A partir dessas considerações, irmãos, há uma frase que o pastor Elinaldo cita de um outro autor que eu achei muito interessante. Ele diz que quando estes movimentos acontecem de uma maneira equivocada, você mergulha um pecador enxuto e sai das águas um pecador molhado. Então, o intuito da pregação do Evangelho não é quantitativo. Nós não queremos encher os templos para impressionar ninguém, ou pelo menos não devemos fazer isso. Devemos pregar o Evangelho, permitir que o Espírito Santo gere mudanças nessa pessoa, que nasça nela o desejo de se integrar a essa instituição e principalmente ao corpo de Cristo, e automaticamente esse batismo manifestará o sepultamento do velho homem e o nascimento de uma nova vida com Cristo Jesus. Acredito que seja isso, Júnior. Meus irmãos, essa rica lição nos trouxe muitos aprendizados. O Diego aqui falando sobre os grandes evangelistas no período da Reforma, pós-Reforma, e eu me lembrei de duas rápidas menções a estes evangelistas, John Wesley e George Whitefield. Quando recentemente eu li um livro e que comentava que um certo nobre desceu a uma viela, uma rua, procurando um bar para beber. E andando pela Inglaterra, nada de encontrar um bar para beber naquela vila. Aí ele, cansado, pergunta a um camponês que passava: "Ei, não existe nenhum salão, nenhum bar aqui em que eu possa beber?" O camponês disse: não há nenhum aqui." "Mas como? Como numa cidade grande como essa não há um bar para beber?" O camponês abaixou a cabeça em respeito e disse: "Certa vez veio aqui um evangelista chamado John Wesley." E daí você pôde perceber o que aconteceu. Tudo mudou. Com relação a George Whitefield, David Hume, que é um ateu confesso, era um ateu confesso, estava subindo rapidamente uma ladeira, apressado. E aí perguntaram: "David, para onde você vai?" David disse: "Vou ver George Whitefield pregar." Eles disseram: "Mas espera aí, você é ateu? Você não acredita no Deus que ele prega?" David virou para a pessoa e disse: "Mas ele acredita, e isso que eu quero ouvir." Portanto, você percebe que o evangelista, ele não só manifesta algo, ele é algo. Ele não só tem o dom, ele é o dom. Entende? Então é preciso que você tenha esse fogo de John Wesley e tenha essa crença de George Whitefield, a ponto de pessoas
que nunca te conhecerem, ou que nunca te conheceram, ou que só ouviram falar de você, saibam que você era um evangelista. E este chamamento, como já dissemos antes, é para todos nós. Para mim, para o Diego, para o Rony e para você, que está aí do outro lado dessa terra, dessa tela, nesta terra, neste lugar onde você está, sabendo que Cristo chamou também a você. E se Cristo chamou a você, se Cristo lembrou do seu nome, isso não é só um apelo, isso não é só um desejo, isso é uma ordem. Cumpra, ser sóbrio, seja vigilante, se erga, levante-se, cumpre o teu ministério. Parafraseando Paulo aqui para você, estou te pedindo, cumpre o teu ministério. Não é isso, Diego? É isso, Júnior. Que alegria, irmãos, estarmos juntos aqui, viu? Deus abençoe você pela sua sintonia, por participar dessa programação. Eu vou fazer de sempre as falas do Júnior, ou minhas também. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like, de registrar o seu comentário e de espalhar esse conteúdo para muito mais gente, não é isso, Júnior? É isso aí, pessoal. Compartilha com os amigos, comenta aqui, avisa para todo mundo aí. Tem coisa boa sendo produzida na internet. Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente, aqui no AD Prudente Oficial. A gente conta com você, meus irmãos. Grande abraço. Deus abençoe.